Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O foro especial ou foro por prerrogativa de função é o instituto legal que determina que apenas determinadas instâncias da Justiça podem julgar ações penais contra pessoas que ocupam determinada função pública. Apesar de chamado de foro privilegiado, ele foi criado justamente para acabar com a irresponsabilidade penal dos governantes. Na atualidade e na prática, pessoas que ocupam, por exemplo, os cargos de ministro, deputado federal, presidente da República e outros, só podem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, deputados estaduais pelos tribunais de justiça de seus estados e assim por diante. Como será que funciona hoje esse instituto? O Brasil em Debate, da Rádio da TV Câmara, vai fazer essa pergunta para os deputados Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais, e Bonifácio Andrada, do PSDB, também de Minas Gerais. Deputados, para a população em geral, e até pelo nome que a gente usa hoje em dia, foro privilegiado é um privilégio de quem ocupa cargo? É uma vantagem, efetivamente, deputado Jaime Martins? Em primeiro lugar, gostaria de registrar a alegria de estar aqui ao lado do deputado Bonifácio, grande conhecedor de direito administrativo, direito constitucional, grande professor, né? E, inclusive, um professor para todos nós que convivemos com ele aqui nessa casa. Eu gostaria de dizer o seguinte: essa questão do foro privilegiado é algo que eu estou, inclusive, preparando um novo texto, não é? Porque, embora o nome privilégio possa significar para quem esteja ouvindo de que quem está sendo julgado naquela instância esteja recebendo privilégios, isso não é verdade. Muitas vezes esse fórum ele pode ser considerado até desprivilegiado. Por quê? Porque você deixa de ter a prerrogativa de ser julgado em primeira instância, você pode ter a condição de recorrer por uma segunda instância, pode ter um novo julgamento, uma revisão desse julgamento, e só então você viria para o Supremo, não é? E, naturalmente, com isso você vai ter tempo, espaço, vai fugir da circunstância política. Entretanto, esse fórum foi retirado da primeira instância, primeiro porque as autoridades, muitas vezes pela sua ação, pelo seu trabalho, pela natureza da sua função, ela pode tomar decisões ou emitir opiniões que abranjam o país inteiro, não é? Se você pode ser processado na primeira instância, pode surgir uma inundação de ações em todo o país, o que ficaria muito difícil até para você promover a defesa. Então, isso é tudo reunido aqui a nível do Supremo. É um fórum que você, sendo condenado, você não tem instância recursal, a não ser recursos ao próprio Supremo de esclarecimento da sentença, mas você já é julgado em instância final. Funciona assim em função da necessidade. E vem um outro conceito, que é o conceito da imunidade parlamentar, né? Que eu tive a satisfação de ser relator, isso já vão aí mais de 15 anos, quase 20 anos que eu relatei essa emenda, e nós propusemos essa mudança que está hoje em vigor. Esse conceito que foi colocado pelo Constituinte de 88, nós fizemos essa revisão e, fundamentalmente, nesse momento histórico do país, né, com tantas idas e vindas na vida pública, com tantas coisas que estão acontecendo em Brasília e aqui no Parlamento, essa mudança de conceito está sendo fundamental, né? Inclusive na possibilidade de parlamentares serem processados, na possibilidade de parlamentares até serem presos. Então, essa que é talvez a essência dessa nossa discussão aqui hoje. Eu quero que o senhor daqui a pouco explique melhor a questão da imunidade, mas, deputado Bonifácio Andrada, como é que o senhor vê essa questão do foro privilegiado, do foro especial? Ele protege quem? A pessoa, o cargo? Como é que o senhor vê essa questão? Eu acho que homenagem aqui ao deputado Jaime Martins, uma das grandes figuras da Câmara. Botei um D no nome do senhor Bonifácio Andrada, desculpa. Figura ilustre da Câmara, nosso deputado Jaime. E dizer o seguinte, que criou-se a imunidade parlamentar para que o deputado ou senador tenha mais independência em resolver determinados assuntos e não sofra pressões e ameaças por parte de qualquer setor da sociedade. A imunidade é feita para isso, essa imunidade. Agora,
era realmente um tema muito discutido em direito constitucional. Entre nós, a imunidade sempre, desde a Constituição Republicana de 89, até antes, no tempo do Império, a imunidade ela era, digamos assim, discutida e resolvida no próprio Senado da Câmara dos Deputados. Mas, por volta de 82, aliás, antes de 82, no tempo dos governos militares, seguiu-se uma linha que existe em alguns países da Europa, de que a imunidade não deve ser dada pela Câmara ou pelo Senado, mas sim através de um julgamento comum a ser feito, que pode ser no Supremo Tribunal Federal ou em outros tribunais. E aí nós em 1900, nos governos militares, em 1900, e na emenda constitucional, se não me engano, a emenda 22 da emenda constitucional, ela então cria a figura da sustação. Quer dizer, se há um processo contra um deputado do Supremo Tribunal Federal, que é o plenário onde se julga as questões dos deputados, a Câmara pode pedir para sustar aquele processo do deputado. A Câmara acha que é injusto o andamento daquele processo e pode pedir a sustação. Mas veio a Constituição de 88 e estabeleceu a regra antiga, que não deve haver sustação. A Câmara é que decide, e o Senado é que decide, se pode ou não o seu membro ser processado. Então a imunidade ficava na mão da Câmara e ficava na mão do Senado. Aí, em 82, nosso deputado aqui, ao tempo da presidência da Câmara do Aécio Neves, foi feita uma comissão e estabeleceu-se a técnica antiga da sustação, que está hoje em vigor, num artigo constitucional. Pela sustação, como disse o deputado, a Câmara só pode impedir que dê andamento a um processo contra o deputado se a sua maioria assim o desejar perante o Supremo Tribunal Federal. De modo que hoje, na prática hoje, isso nunca ocorreu. Quer dizer, todos os deputados que cometerem determinado tipo de crime ou determinado tipo de irregularidade, ele é processado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele é processado e a Câmara ou o Senado, não pedindo para ser sustado, vai até o fim do processo. Agora, esse processo obedece a certas regras, que têm que realmente ser respeitadas no tocante aos direitos dos deputados. E às vezes, infelizmente, às vezes ultimamente ocorrido, o Supremo Tribunal vai mais além e não reconhece certos direitos dos parlamentares e aí faz processos que me parece que ferem um pouco os direitos do deputado, mas esse novo conceito de imunidade, que não é um conceito antigo. Então, quando a gente fala em imunidade, deputado, só para a gente que é de casa, que esse é um termo muito jurídico, né? Para a gente só... o deputado, ele é imune dos seus atos, palavras, mas ele não é imune se ele cometer um crime. Não, na fora verdade, daqui, né? Na verdade, Quer dizer, essa é a essência da Constituição. Pode explicar? Eu posso explicar. De onde vem esse conceito de imunidade? A imunidade vem para proteger o parlamento, não é para proteger o parlamentar, para proteger a instituição. Isso foi criado ainda no tempo do absolutismo na Inglaterra, esse conceito nasceu lá e visava proteger o parlamento, que muitas vezes tinha que confrontar com o rei, que queria ter gastos acima daquilo que era permitido. Às vezes o parlamento queria limitar o poder do rei e o rei mandava prender as pessoas, prender os parlamentares, aqueles que representavam os setores da população na época. Então criou-se esse instituto de que o parlamentar, o parlamento, não teria essa imunidade para poder desenvolver os seus trabalhos, os seus conceitos, as suas discussões. E na Constituição de 88... Isso é muito importante, porque essa imunidade ela é criada por volta de no final final de 1600. É o chamado a Declaração de Direitos, que permitiu, como diz aqui o deputado, que o parlamento inglês ficasse com certa liberdade em relação ao rei. E aí os deputados só podiam ser processados de acordo com eles próprios. Então é dessa data, se não me engano, da Revolução 1688, 89. Aí dessa época para cá, como dizem, é que então surge o conceito de imunidade. E nós temos dois tipos de imunidade. A imunidade chamada imunidade material. O que é imunidade material? A imunidade material é aquela imunidade
que permite que o parlamentar possa expressar a sua opinião e o seu voto livremente. O parlamentar não pode ser processado pela sua opinião, pelo seu discurso que ele profere da tribuna. Não pode ser processado pelo seu voto. O voto que ele exerce aqui é soberano, ele está aqui para representar a parcela da população de forma livre e soberana. Essa é a imunidade material, ela subsiste, essa jamais entrou em questionamento. Nós temos um outro... E essa está até hoje em vigor. Até hoje em vigor. Um outro tipo de imunidade que soma essa imunidade material é a imunidade processual. Ou seja, o parlamentar não pode ser processado por nenhum crime. A Constituinte de 88 colocou assim na Constituição, buscou esse conceito lá na história e colocou na Constituição dessa forma: os parlamentares não poderiam ser processados por nenhum crime, eles só poderiam ser processados com autorização da Câmara ou do Senado, da sua respectiva casa. Como muitas vezes esses processos eram encaminhados do Supremo para cá, né, quando o parlamentar cometia um crime, isso era levado para o juiz de primeira instância ou para o Tribunal de Justiça, eram todos encaminhados ao Supremo, o Supremo encaminhava aqui para casa. A porta de entrada é a Comissão de Constituição e Justiça. Isso dormitava na Comissão de Constituição e Justiça por décadas até que o crime prescrevesse. Então acabou servindo como um refúgio à impunidade, acabou servindo para cobertar parlamentares que cometiam crimes comuns e que jamais eram julgados porque a casa não submetia ao plenário a necessidade da liberação. Então, foi essa a discussão que nós fizemos na emenda constitucional e que eu tive a alegria de ser o relator e que está propiciando, na verdade, uma mudança no comportamento da casa. O que é? O Supremo não precisa mais pedir autorização ao Legislativo para processar qualquer dos seus membros. O Supremo pode, hoje, abrir um processo contra o deputado e o senador. Então, todos esses processos que estão sendo abertos aí contra senadores ou parlamentares, o Supremo tem essa liberdade de abrir. Entretanto, nós mantivemos uma regra que continua mantendo essa possibilidade da imunidade processual, só que numa lógica invertida. O plenário do Senado ou do Supremo pode suspender o processo. Ou seja, o Supremo pode abrir o processo, essa mensagem vem para o plenário da casa e o plenário da casa, por maioria dos seus membros, poderá sustar esse processo. Isso ocorrerá em pouquíssimos casos, só nos casos em que houver uma flagrante injustiça em que a opinião pública estiver do lado do parlamentar. Né? Aconteceu agora recente com o Delcídio, foi para o plenário e o plenário, na sua maioria, aprovou a decisão do Supremo, porque um parlamentar dificilmente vai para casa, botar a sua digital, votar a favor da sustação de um processo que não seja um processo que tenha havido uma injustiça contra o parlamentar. Apenas preserva o parlamento porque em determinados momentos da história, como nos governos militares, sempre havia o risco de prisão de um parlamentar. Sempre havia o risco de um parlamentar ser processado injustamente por uma máquina opressora. Da mesma forma que em outros países hoje vive esse momento, a Venezuela vive um momento de gravidade, a Bolívia já viveu, a Argentina já viveu, né? Mesmo em parlamentos da Europa, esse conceito da imunidade ela é importante para proteger o parlamento, a instituição, para proteger o parlamentar enquanto representante de uma parcela da sociedade. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com essa conversa. Até lá. O Brasil em Debate está de volta e hoje nós conversamos sobre o foro especial com os deputados mineiros Bonifácio Andrada, do PSDB, e Jaime Martins, do PSD. Deputado Bonifácio, quando foi feita essa mudança, se criticou a... Eu votei contra ela. O senhor votou contra? O público votei contra. Porque essa mudança, de certa forma, feriria a separação dos poderes, daria um poder muito grande para o STF em relação ao Congresso. O senhor falou que o senhor votou contra, eu queria saber se essa previsão se confirmou ou não. Não, eu acho o seguinte, aí é um conflito
é um conflito, digamos assim, de ideias e de justificativas. Como diz o deputado Jaime, o deputado deve ser processado quando ele pratica um crime, deve ser processado. Mas, por outro lado, também nós temos que ver o seguinte, o deputado foi eleito pelo povo. E no regime democrático, o povo é que é soberano. Se o povo elege mal, está eleito. Nós temos muitos deputados que não têm boa conduta, mas o povo elegeu. E o povo é que é soberano. Na democracia, quem é soberano é o povo. Ah, mas o povo elegeu uma pessoa que realmente tem um mau comportamento, que pode até praticar um crime. Sim, mas o povo elegeu. Então, eu acho que isso é muito importante, porque no regime democrático, o povo tem que prevalecer, mesmo nos seus erros. E no ambiente de qualquer comunidade humana, há sempre falhas, há sempre defeitos. De modo, se o povo elege mal e escolhe um deputado que não é realmente aquele que devia ter determinado tipo de qualidades, na eleição seguinte o povo tem que derrotá-lo. O povo tem que derrotá-lo. Então, eu acho que isso também tem que ser levado um pouco em conta. Embora também acho que essa questão do deputado que praticou um crime não ser devidamente julgado numa instituição judiciária, isso também está errado. Eu estou numa linha um pouco intermediária. Eu acho o seguinte, que o texto que está hoje, ele tem essa importância. Mas, para mim, o ideal seria que se estabelecesse o texto antigo, mas se abrisse uma nova regra. Se desse, por exemplo, como o deputado falou, aconteceu, o deputado já me falou, vários processos ficavam parados dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Eu me lembro muito bem disso. O deputado está sendo processado, a Câmara que tinha que dar licença, tinha que ir para a Comissão de Constituição e Justiça. E a Comissão de Constituição e Justiça não resolvia. Então era uma coisa grave. Então o que se poderia fazer é o seguinte, é restabelecer esse sistema antigo, mas um número de 50 cidadãos podiam então entrar em juízo ou entrar perante a Câmara dos Deputados ou perante o Supremo pedindo para recolher esse processo contra o deputado X ou H. A gente não conseguiria um meio termo, né? Porque me parece que é um pouco perigoso nós entregarmos todas as condições de atuação do parlamentar ao Supremo Tribunal Federal. Agora eu estou convencido que houve, ultimamente, uma série de inconstitucionalidades nas decisões do Supremo. O caso do Eduardo Cunha, que é um caso da sua vida particular, tem problemas que devem realmente ser julgados, mas a atuação do Supremo Tribunal Federal, no meu entender, não era do Jaime, eu sei disso, mas no meu entender, foi uma atitude arbitrária. O Supremo não poderia suspender o mandato do deputado Eduardo Cunha sem antes haver um processo no Supremo Tribunal Federal. E muito menos tirá-lo da presidência da Câmara. Isso não existe. Isso não existe. Quer dizer, o Supremo Tribunal inventou uma fórmula para tirar direitos que são do Poder Legislativo. Agora, por que essa questão não foi levantada? Não foi levantada porque nós estamos vivendo um momento de muitas complexidades. Não convém criar casos dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas a Constituição é muito clara. O artigo da Constituição é um artigo claríssimo, quando ele fala que o Supremo não pode, de forma alguma, depois de condenado no Supremo Tribunal um deputado, não pode mandá-lo para a prisão de forma nenhuma, como aconteceu. Mandaram, inclusive, um deputado nosso, deputado, se não me engano, da Roraima, ou Rondônia, não sei bem, preso sem mais nem menos. Quer dizer, isso aí foi atitudes do Supremo Tribunal Federal que me parece que ferem realmente as grandes e importantes finalidades do Poder Legislativo. Em que pese o nosso absoluto respeito pelo deputado Bonifácio Andrada, que, como já disse, é sempre uma referência e um professor nas questões legislativas e constitucionais, mas a minha opinião, e naquela ocasião o meu voto, e é o que está hoje na Constituição, é no seguinte sentido: nós devemos manter a imunidade material, ou seja, o parlamentar pode exercer plenamente o seu mandato, pode exercer plenamente o seu voto, a sua opinião, ele pode inclusive ir para as ruas se manifestar, na sua manifestação ele está imune, ele não pode ser processado. Entretanto, nos chamados crimes comuns, nos crimes que os parlamentares cometem contra a sociedade, ele precisa ser julgado da forma mais adequada possível. E então é permitido que o Supremo abra os processos contra os parlamentares e que a Casa, se a Casa julgar que o parlamentar está sendo injustiçado, que a Casa então reúna a sua maioria, que os líderes vão para o plenário, que façam a defesa e que façam por votação da maioria da Casa
de que aquele parlamentar está sofrendo um processo de justiça e que o processo contra ele deva ser paralisado. Isso será naturalmente a exceção, né? Isso só vai ocorrer excepcionalmente. Então eu acho que, apesar de estarmos aqui eleitos pelo voto popular, né, somos trazidos aqui pela vontade do povo, mas isso não nos dá o direito de cometermos crimes na vida pessoal. Isso nos dá o direito de discutirmos, de votarmos, de representar da forma adequada. Eu acho que talvez essa emenda constitucional que nós relatamos tenha sido um dos mais importantes itens da pauta ética nacional, né? Se não tivesse sido aprovada essa emenda constitucional que nós relatamos, certamente o deputado Eduardo Cunha e todos os parlamentares da Casa não poderiam ser processados. O processo ia vir para a Comissão de Constituição e Justiça e ocorrer o que já ocorria na época, 20 anos atrás. Todos os processos, pelo corporativismo da Casa, iam ficar engavetados e aquela sensação na comunidade de que teríamos aqui uma casa de impunes, né? De pessoas que poderiam cometer crimes. A mão da justiça ainda é muito lenta, demora, né? As investigações são demoradas, mas precisam chegar, em algum tempo elas chegam. Exatamente isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, os deputados, não existe esse foro junto à Suprema Corte, né? Os parlamentares são julgados pela Justiça Comum. Quando o senhor falou a mão da justiça é muito lenta, porque algumas pessoas falam, o Supremo não está aparelhado para esse processo, ele não está habituado a esse tipo de atividade, então lá é muito lento. Outros falam, isso na Justiça Comum é muito lenta para... Certamente, no caso dos parlamentares, qual seria certamente no caso dos parlamentares, o julgamento na Justiça Comum seria muito mais lento, porque você teria o julgamento da primeira instância, que você vai entrar num fórum com milhares de processos, né? Tem o inconveniente do parlamentar ser julgado na sua comunidade, qual é o inconveniente? É porque você torna a discussão paroquial. O promotor, que pode ser seu adversário político, o juiz pode ser seu adversário político, você pode entrar numa discussão paroquial e muito mais lenta. Se for condenado, ele pode recorrer para o Tribunal de Justiça e depois pode normalmente recorrer para o Supremo. Agora, eu quero dizer o seguinte, não, eu acho que o deputado tem que ser processado, tem que ser realmente condenado. Me parece que a sustação que o deputado já defende, ela é importante. Mas, ao mesmo tempo que ela é importante e que realmente abre esses aspectos grandes, dá muita força ao Supremo. O Supremo Tribunal Federal, então, começa a ter determinados tipos de decisões que são contrárias ao Poder Legislativo. Esse que é o medo. Quer dizer, é um aspecto que tem que ser visto. Então, nós temos que procurar um jeito de defender um pouco a Câmara dos Deputados. Por exemplo, eu acho o caso do deputado Eduardo Cunha, ele, na sua parte, por questão pessoal, está cheio de problemas. Mas, do ponto de vista dele como deputado, o Supremo não podia fazer o que fez. Porque a Constituição é clara. A Constituição é clara, não dá esse poder ao Supremo Tribunal Federal. Sem haver um processo dentro do Supremo Tribunal Federal, condenar um deputado. Foi condenado sem defesa. E é assim aquele outro deputado também, o deputado do Rio, o nome dele, Donatan. Donadon. Esse foi preso, uma coisa estranha. O Supremo Tribunal nem comunicou à Câmara, mandou prender, ele foi para a cadeia. E só depois é que a Câmara realmente decidiu a respeito dele. Isso está inteiramente em desacordo com a Constituição, né? Então, me parece que essa questão, a tese em si, que o deputado já defende, está certa. O deputado tem que ser preso se cometer um crime. Mas nós temos que arranjar um esquema, eu acho que um esquema, digamos assim, mais efetivo, para que determinados deputados não possam sofrer injustiças por parte do judiciário. Muito obrigada, deputados. Então, apenas dizer que, de fato, reforça o Supremo, né? Mas é assunto de uma outra discussão, é a maneira de indicar os ministros do Supremo, que eu acho que não deveriam ser indicações partidárias. Isso é um outro tema. Muito obrigada, deputados. O Brasil em Debate termina aqui. Você pode rever todos os nossos programas na página câmara.leg.br. Também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.